Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos neste dia a 19ª semana do tempo comum, dando continuidade à reflexão do Evangelho de Mateus. E hoje, dentro do calendário da Igreja, nós celebramos a festa de São Domingos, um homem que, tornando-se sacerdote, viveu no final do século XII na Espanha. E lá encontrou-se diante dos desafios à fé e à tradição da Igreja. E em 51 anos de vida, preocupou-se em defender a fé, defender a tradição cristã. E dentro dessa defesa, ele, de alguma forma, priorizou o conhecimento das verdades acerca do divino, acerca de Deus. E no seu tempo, junto com São Francisco de Assis, trouxeram uma nova visão da fé ligada mais ao ser humano, às pessoas, especialmente aqueles que mais sofriam. E então, Domingos, ele traz um grande conhecimento, um vasto estudo a respeito do Cristo que se revela naquele que sofre, naquele que está colocado à margem. E a partir disso, no ano 1212, ele começa a trazer esse conhecimento de um modo mais amplo e junto dele começam a surgir aqueles que, pela pregação da palavra, de alguma forma buscavam trazer um alívio, um apoio àqueles que sofriam. Nasce então a ordem dominicana, a ordem dos pregadores, que a partir de Domingos de Gusmão trazem até hoje esse conhecimento do Cristo encarnado na pessoa humana. O Cristo que se revela a nós por meio do irmão, da irmã, especialmente aquele que sofre. Precisamos reconhecer a presença de Deus junto conosco, não somente
nos momentos solenes e de festas, mas especialmente o Cristo que se une a nós nos momentos de dor e de sofrimento. Domingos de Gusmão nos traz esse modelo de um Deus que não se afasta de nós, sob nenhuma hipótese. E através da devoção à Virgem Maria, ele é o primeiro a difundir a oração do Rosário. Rosário, o terço que nós rezamos, se não diariamente, rezamos com bastante frequência. Olhamos para a Mãe de Jesus e, a partir dela, reconhecemos o Cristo como seu Filho, homem que nasceu, viveu, ensinou e entregou-se por nós. O exemplo de São Domingos, o seu testemunho, permanece até hoje em nosso meio. E é preciso que nós, como cristãos, não nos esqueçamos de que somos família e responsáveis uns pelos outros. Responsáveis em transmitir esse Deus que nos quer bem e nos quer felizes. A angústia, a tristeza não é desejo de Deus. Por vezes é resultado de nossas opções erradas na vida. E depois as consequências, elas aparecem. Ainda assim, está o Cristo a nos acolher. Cristo que hoje se vê diante de mais um questionamento, nessa oportunidade acerca do imposto do templo. É importante, irmão e irmã, nós reconhecermos a nossa responsabilidade social em relação ao mundo, à sociedade, ao grupo onde nós vivemos, onde nós construímos a nossa vida e a nossa história. O cristão não pode ficar alheio à vida pública e política do seu país, da sua cidade. É claro que exemplos, bons exemplos, carecem de surgir em nosso meio. Porém, a nossa fé não está baseada numa condução política, mas uma fé que é baseada na verdade e na consciência do que é o certo. Então, nós, como cristãos católicos, cristãos que praticam a sua fé, não podemos estar alheios à realidade social e política do nosso país. Jesus, para não ser causa de escândalo, paga também o imposto. Aqui não é tão importante ver ou pensar nesta ação do pagamento, e sim reconhecer o Cristo que quer evitar qualquer escândalo. O cristão, ele deve ser este homem, essa pessoa, essa mulher que está disposta a transmitir o Cristo de um modo claro e genuíno, sem medo e sem vergonha de ser cristão. E o escândalo que Jesus espera ser evitado, ele não pode ser para nós causa de pecado, pedra de tropeço. Em outras oportunidades, no Evangelho, Jesus colocará essa realidade de que aquele que causa o escândalo deve ser quase que expurgado da sociedade, para que não seja ele sinal de divisão, de discórdia e de fermento insoluto. A nossa fé, a nossa realidade nos, de alguma forma, nos coloca como necessitados de uma participação mais objetiva, mais atuante. O cristão não pode, não deve ficar alheio
a realidade onde ele vive. Isso nos traz Domingos de Gusmão, a partir do estudo da palavra de Deus, da teologia do seu tempo, e isso nos traz o próprio Cristo ao responder a mais esse desafio à sua fé. Hoje, com todos os irmãos unidos pela fé, queremos celebrar essa Eucaristia em gratidão ao bom Deus que nos acolhe a todos, acolhendo todos da colônia japonesa que hoje celebram conosco. Que todos possam, unidos pela mesma fé, receber as bênçãos e graças que o Senhor está a derramar sobre todos nós.